Especialistas apostam na ergonomia para evitar que milhares de pessoas sofram com lesões ou distúrbios relacionados ao trabalho. Dores nas costas estão entre as reclamações mais comuns. As siglas representam doenças como tendinite, a bursite, a síndrome do túnel do carpo, a síndrome do corpo doloroso, entre outras diversas doenças que afastam milhares de trabalhadores de seus postos de trabalho todos os anos. Osni Teles Orselli é engenheiro de segurança do trabalho. Ele explica que, além de manter hábitos de vida saudáveis, podemos contar com a ergonomia para evitar os males mais frequentes, como as dores nas costas. Toda vez que eu aplico um estudo, alguma coisa ligada à ergonomia, eu estou exercendo a minha atividade com menos esforço, consequentemente com mais conforto. Quais são as doenças principais que a ergonomia pode ajudar? São várias, mas existem duas principais que a ergonomia pode ajudar todos nós, principalmente você que está nos ouvindo. São os problemas de coluna em geral, dor de coluna, lombalgias, aquela famosa dor, né? Todo mundo tem. Quem é que não ouviu falar de uma dor da coluna? Existe uma pesquisa norte-americana que diz que ou você teve, ou você tem, ou você vai ter um problema de coluna, 100%. Né? E é verdade, se a gente não tem, alguém, a tia, a avó, não sei o que tem. E é terrível, é a dor, etc. Só que depois da dor, depois das lombalgias, normalmente acontece mais na parte baixa da coluna, que é a nossa coluna onde carrega mais esforço. E a segunda doença que a ergonomia pode exercer uma importante prevenção são as famosas lesões por esforços repetitivos. O Ministério do Trabalho, o INSS mudou, isso é uma doença do trabalho, né? Então é uma doença do trabalho, LER, uma doença do trabalho. É diferente do tenista que vai ter a mesma doença, mas não é do trabalho. Tenista amador. Que hoje o INSS chama de DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Bom, DORT é o nome, mas é a mesma coisa. Todo mundo chama de LER ainda. Então, se você aplicar ergonomia no seu dia a dia, principalmente no trabalho, você vai fazer com que essas eventuais LER, elas cheguem muito tempo depois e, se Deus quiser, elas não cheguem nunca. Então, e como é que eu faço para aplicar ergonomia no meu dia a dia? O problema principal que a ergonomia nos ensina, nos conscientiza, é a chamada ergonomia da conscientização, é a nossa postura. Eu preciso me conscientizar a manter a boa postura em todas as ocasiões. Ao pegar o ônibus, ao dormir, inclusive, vamos voltar, ao dormir, né? A escovar os dentes, a tomar o banho, o café, o ônibus, ou o trem, não importa. Depois no trabalho, né? Depois na volta, ver televisão à noite, todo mundo vê televisão, tudo torto, etc. A gente tem que manter a boa postura. E depois até no lazer, no churrasco, etc, etc. O que acontece? Nós temos que manter a nossa coluna reta, ereta. Vocês já perceberam que todos os bares, os balcões de bares, padaria, etc., quando você vai tomar um cafezinho, uma água, etc., você vê que você tem um cano ao longo, lá embaixo, um cano que dá a volta no balcão. Você não percebe, mas é automático. Você coloca o seu pé esquerdo no balcão, daqui a pouco você troca o direito, vai trocando, e com isso você fica ali, às vezes tomando até uma cervejinha, horas, sem nenhum desconforto na coluna. Tira aquele cano que você vai ver que você não vai ficar 5 minutos. A tecnologia acelera a produção e a economia. Por outro lado, também trouxe a lesão por esforço repetitivo. Segundo dados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, as lesões por esforços repetitivos ou os distúrbios ósseo-musculares relacionados ao trabalho são responsáveis pela segunda causa de afastamento dos trabalhadores de seus postos de trabalho. Em sua maioria, jovens e mulheres apresentam os maiores índices da doença. Mas veja como essa realidade pode ser alterada com atitudes simples e eficientes. Os conceitos da ergonomia são adaptados em diversas situações. Aqui nós estamos diante de um posto ergonômico de última geração,
que a gente podia chamar de estado da arte de um posto ergonômico. Aqui eu estou diante de uma mesa de dois pedaços, onde a altura dessa parte de cá e a altura daqui, elas são reguláveis e independentes. É uma mesa, inclusive, que hoje, pela legislação, é obrigatório por lei, todo telemarketing, todo teleatendimento precisa ter esse tipo de mesa. Porque o monitor, seja ele de antigo, de vidrão, ou seja de LCD, ele tem que ficar na altura dos olhos. E a dica é muito simples: divide a tela mais ou menos em 4 e pega o primeiro quarto de cima, e a linha dos olhos ela tem que ficar mais ou menos no primeiro quarto de cima. A outra coisa é o teclado. Observe bem, eu tenho que manter o meu braço e meu antebraço aqui aproximadamente no ângulo de 90 graus. Não tem jeito. Se a minha mesa não pode subir nem descer, eu só tenho um elemento para acionar, que é a altura da cadeira. Normalmente o que acontece? Eu tenho que subir a minha cadeira. Ao subir a minha cadeira, principalmente os mais pequenininhos, eles vão ficar com os pés no ar. Isso é extremamente grave. Os pés não podem ficar no ar, nem na pontinha, e muito menos apoiado na base da cadeira. Outra dica: o mouse. Todo mundo já usa mouse. Principalmente quem usa as teclinhas aqui, arrasta, etc. Vocês devem observar que o mouse, se você não tem essa parte redondinha aqui, o seu punho vai ficar assim, ó. Ele começa a fazer isso. Você começa a digitar assim. E justamente eu não quero. Eu quero digitar, quero trabalhar com o meu punho absolutamente reto. Isso daqui nós vamos falar já sobre o que é isso. Então eu uso um mousepad com essa coisinha aqui. Cuidado, dica. O pessoal anda vendendo por aí mousepads com essa coisinha aqui, esse apoio aqui, muito pequeno. Claro, porque quanto menor, menos custo. Só que quando é muito pequeno, você começa a arrastar muito o mouse, o que é também prejudicial. O tamanho ideal é esse daqui, é um mouse grande, né, que você possa efetivamente trabalhar com o mouse e esse negócio. Você sabe o que são os